Você está ligado conosco nesta que é a quarta aula da matéria de Teologia Pastoral, curso básico. Não, básico coisa nenhuma, bacharel. Básico já ficou lá para trás. Oh, coisa boa, o curso básico, né? Só pastor Fabiano, pastora Cristiane, irmã Ana Bernardino, né? Sabe daquele curso básico que nós tivemos em Lindenberg? Foi lindo, graças a Deus, né? Irmão Gleick também já passou por esta etapa, irmã Márcia, irmão Elvis, né? Mas agora estamos no curso bacharel em teologia. Esta é a quarta aula, repito, do nosso curso bacharel Teologia. Hoje é segunda-feira, 19 de setembro de 2022, segunda-feira, 19 de setembro de 2022. Agradecemos o esforço que cada um de vocês colocaram para estar aqui. Obrigado, irmão Elvis, irmão Gleick, pastora Cristiane, pastor Fabiano e esposa, irmã Ana Bernardino, irmã Márcia, que esteve ausente por questões de saúde, que Deus abençoe, continue fortalecendo a sua serva, irmão presbítero Ricardo Santos, né, aqui de Orlando, né, de todos vocês, é que está mais pertinho aqui da gente, né, ele é membro ali da ADK Quemuel, né, a igreja que também nós temos uma parceria com o curso básico em teologia, e também nossa irmã Nissinha virou o telefone de novo, né, ficou pequenininha de novo, né, se ela virar de novo ela vai ficar gente grande, mas acho que o telefone dela é meio teimoso, mas é assim mesmo, né, mas depois se converte, depois fica no jeito. Meus irmãos, peço que vocês façam aí algumas importantes anotações para que não haja mal-entendidos ou esquecimentos. Esta matéria de teologia pastoral, nós somos obrigados a fazer alguns pequenos reajustes, mas nada assim complicado, só para sincronizarmos com a turma do médio, ok? Porque no momento que termina esta matéria, o outro professor, que será o irmão Kleber Tomás da Silva, então ele se reveza comigo. E eu vou para o médio, então ele volta a estar aqui com vocês. Anote aí, então, esta aula de teologia pastoral, ela terá o seu final não no dia 26 de setembro, como estava planejado, mas nós vamos acrescentar uma aula. Então, fecharemos esta matéria no dia 3 de outubro. Se puder anotar, agradecemos. Então, esta matéria terá uma aula a mais, só para fazermos essa sincronia e também para termos tempo, né, na elaboração da prova. Eu ainda não passei o gabarito dos exercícios, mas vou passar para vocês. Entre amanhã e quarta, né, tive uma pequena sobrecarga de trabalho, pelo fato que nós estamos agora com 2 turmas no presencial e o trabalho dobrou. Graças a Deus, dobrou, e esse sábado agora teremos a segunda aula da matéria de evangelhos do curso básico aqui no nosso núcleo presencial de Orlando, então eu estou correndo muito esta semana para colocar em dia todo o material, para então no sábado estarmos ali às 10 da manhã. Então anote aí, então, matéria de teologia pastoral vai encerrar no dia 3 de outubro com a nossa provinha, tá? Então, no dia 10 de outubro, começamos a nossa nova matéria. Eu vou anunciar a vocês na próxima semana qual será, então, a nova matéria, iniciando-se no dia 10 de outubro. Anote aí também, seremos obrigados a fazer, no mês de outubro, uma interrupção, também para fazer a sincronia da matéria desta com do médio, para que, então, o professor Kleber possa estar com vocês. No dia 31 de outubro, eu tenho um compromisso já marcado há um ano atrás. Um ano já estava marcado um compromisso, e eu, infelizmente, não terei nenhuma condição de dar aula no dia 31 de outubro. É um compromisso a nível pessoal de grande importância, já adiei ao longo desses meses como 2 vezes, e aí exatamente há um ano foi quando eu me mudei para cá, acredite se quiser, eu já fechei esse compromisso. Então, no dia 31 de outubro, dia de Halloween, não é porque seja Halloween, não, coincidiu. Coincidiu. Nós não teremos, então, aula. Então, saltamos do dia 24 para o dia 7 de novembro, somente por essa situação, né? Porque uma vez que eu não vou ter nenhuma condição de dar aula, então vai ficar uma coisa
tanto que eu vou também cancelar no médio para que não fique essa desigualdade, né? Porque tem que ficar as duas matérias, as duas turmas sincronizadas, compreendem? Para fazer o revezamento com o professor Kleber aqui dentro da turma do bacharel. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Isto, por favor. Graças a Deus. É importante que você esteja entendendo para depois não dar curto-circuito na comunicação. Então, anote aí, então, a matéria de teologia pastoral, nós fechamos no dia 6, no dia 13 de outubro, tá? E no segundo tempo, depois de 9h30, daremos a provinha, tá? Estarei divulgando entre amanhã e quarto o gabarito dos exercícios, porque nós vamos fazer a prova baseado nos exercícios, correto? Espero que vocês também estejam, na medida do possível, fazendo. No dia 10 de outubro, começamos a nova matéria do bacharel, que eu vou anunciar a vocês, ok? E aí, no dia 31 de outubro, teremos que, então, que interromper, ou seja, não daríamos prosseguimento à aula, sendo, então, que ela faria o skip para o dia 7 e terminando a nova matéria no dia 14 de novembro. Qualquer dúvida, pergunta sobre essa situação, é só nos perguntar, eu vou postar a vocês tudo direitinho por escrito, para que nenhum de vocês se enganem com respeito a estas datas. Vamos à nossa apostila, por gentileza, página 7. Página 7. Qualificação formal. Nós estávamos falando, né, sobre a qualificação formal do obreiro, do ministro, não é? E nós chegamos nesta parte, no meiozinho desse parágrafo, onde você lê 4.2, qualificação normal. Lá embaixo, bem no meio. Muitos acreditam ser desnecessário o estudo, pois Deus encherá a boca de palavras do momento da pregação. De uma certa forma, sim, mas se somos tão incapazes de buscar saber bem o que falaremos, não somos exemplo de dedicação e empenho. Um bom ministro deve saber manusear bem a palavra da verdade, não numa ótica ou numa cosmovisão simplista, superficial, mas ética e verdadeira, mesmo quando desagrade os que se têm como ouvintes. O compromisso de buscar saber e estudar não é vaidade, ou outro tipo de glória particular. É compromisso com a obra dentro de uma visão ministerial apurada, recheada com humildade e soberania de Deus. Se vocês entenderam bem esse parágrafo, ele fala de duas coisas que hoje, infelizmente, ainda em pleno século XXI, nos confrontamos com pastores e ministérios que têm muita dificuldade em compreender que o Espírito Santo, sim, ele nos usa como ele quer e quando quer, mas a sua capacidade de nos usar, ela é proporcional também à nossa capacidade de preparação e dedicação. Repito uma vez mais, Deus pode usar qualquer um e usa a qualquer um, com certeza, mas eu quero lembrar vocês o ministério ou os ministérios de dois homens de Deus muito importantes dentro do Novo Testamento, o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Lembram-se que eles eram muito diferentes entre si. Embora ambos judeus, ok? Ambos tiveram uma formação completamente diferente. Pedro, pescador, galileu, não teve as oportunidades. Entendam isso aqui. Pedro não teve as oportunidades de se preparar tanto como Paulo. Paulo, sim, teve muitas oportunidades. E, vamos dizer assim, Paulo foi privilegiado com muitas oportunidades. Tanto que depois que Jesus o encontrou, Jesus o usou poderosamente dentro das oportunidades. E o mais interessante, né, que nós vemos Paulo escrevendo a dois discípulos que se tornaram os dois modelos de pastores no Novo Testamento. Quem são esses pastores, né, que Paulo dedicou praticamente a um deles duas cartas e a outro uma carta? Eles são considerados modelos de pastores no Novo Testamento. Alguém de vocês desconfia de quem se trata ou de quem falamos? Vamos lá.
De quem estamos falando? Paulo teve muitos discípulos. Vou refazer a pergunta para você fazer funcionar a sua memória. Paulo teve muitos discípulos, correto? Dos muitos discípulos que Paulo teve, ele constituiu 2 deles como pastores, e eles se tornaram modelos de pastores, modelos a serem imitados, modelos a serem seguidos. Guerreiro, boa noite, Pai do Senhor, guerreiro. Guerreando a boa batalha, chegou na hora, graças a Deus. Então, Paulo dedica a um deles 2 cartas e a outro 1 carta. De quem estamos falando? Quais são esses pastores que Paulo formou e investiu pesado? Timóteo e Tito, pastor? Timóteo e Tito. Maravilha. Obrigado, irmão Gleick. Anote aí você não conseguiu se lembrar. Timóteo e Tito. A Timóteo, Paulo dedicou 2 cartas. E a Tito, 1 carta. Se você ler com atenção as 2 cartas de Paulo a Timóteo e a carta de Paulo a Tito, elas têm um conteúdo, um teor muito parecidos, muitíssimo parecidos. E o ponto que mais se assemelham entre si, entre as 2 cartas de Timóteo e a carta de Tito, é a necessidade da preparação do obreiro. Bato nessa tecla. Se você vai lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, e no capítulo 4, você vai ver Paulo batendo pesado nesta tecla da necessidade da preparação. Dá-nos entender que, a partir do momento que Jesus levanta Paulo ao apostolado, a partir de Paulo são estabelecidas regras ou requerimentos, padrões para os obreiros da obra do Senhor. Ou seja, muitos especialistas são de comum acordo que a teologia pastoral ela é toda delineada ou trabalhada através do ministério do apóstolo Paulo. E eu concordo, porque Paulo foi o responsável pela redação de 13 cartas, 13 epístolas. Se você não sabia, anote aí, tá? Paulo foi responsável pela redação de 13 cartas ou 13 epístolas, que nada mais, nada menos, não é nada, mas corresponde a 40% do conteúdo do Novo Testamento. Olha que interessante, né? O Novo Testamento tem 27 livros. Lembram-se disso? O Novo Testamento ele é constituído por 27 livros. E Paulo é o autor de nada mais, nada menos de 13 livros, ou 13 cartas. E esses 13 correspondem exatamente ao que? A 40% do conteúdo do Novo Testamento. Nenhum dos apóstolos de Jesus teve esse privilégio, não é? De ser usado para redigir 40% do conteúdo do Novo Testamento. Isso significa muita coisa? Muita coisa. Então, Paulo é considerado o pilar doutrinário número 2, depois de Jesus, né? A coluna número 1, doutrinariamente falando, do Novo Testamento é o Senhor Jesus Cristo. Depois, consequentemente, se tornou o apóstolo Paulo, né? Por um chamado, por uma indicação da parte de Deus. E Paulo deixa, então, regrinhas muito específicas com respeito à preparação do obreiro, ou melhor dizendo, ele deixa um manual de teologia pastoral. E dentre as regrinhas do manual da teologia pastoral implica o quê? A necessidade de preparação. Eu conheço muitos obreiros que não têm praticamente nenhum estudo, muito mal, e eu falo com profundo respeito, sem desmerecer nenhum deles. Muito mal eles têm o 1º grau, mas Deus os usa, e com uma graça, com uma propriedade maravilhosa. Entretanto, em algumas áreas é normal, eles ficam limitados. É como o apóstolo Pedro, né? Foi tão usado, e muito usado, mas foi considerado o instrumento do Senhor Jesus no meio de quem? Dos judeus. Mas e Paulo? O nível de preparação de Paulo? Fariseu, criado aos pés de Gamaliel, tendo uma formação acadêmica enorme, então é normal e é natural, não é? Que o Senhor Jesus usou fora do campo da nação de Israel. Por isso que ele é chamado de apóstolo dos gentios. Uma coisa é certa, né? Nenhum de nós sabemos o território geograficamente falando que Deus tem para cada um de nós. Porém, nos dias que estamos vivendo, e baseado nas regrinhas que Deus deu a Paulo e a Tito, hoje nós temos o quê?
o dever, a obrigação de nos preparar. Se não estivesse escrito isto com todas as letras nas epístolas de Paulo, então poderíamos bater naquela tecla. Não preciso de me preparar, não faz falta o estudo das Escrituras, porque o Espírito está aí para me usar. Mas vamos ler de tantas as regrinhas e orientações que o Espírito Santo dá a Paulo, vamos ver algumas delas lá na primeira carta a Timóteo. Vamos lá, primeira carta a Timóteo, capítulo 4. Muito interessante isso, e é uma pena que, repito, que muitos pastores e ministérios ainda não entenderam. Está escrito, está bem claro com todas as letras, mas eles ainda não entenderam, eles têm uma resistência terrível ao que está escrito, que é o mais estranho, né? Cada pessoa tem um direito de resistir ao outro dentro daquilo que acha como correto, entende? Mas em se tratando de servos do Senhor, pastores, ministros, resistirem à autoridade da palavra, fica um negócio preocupante, muito. Então, o que leva a um pastor, a um ministro, resistir ao que está escrito? Então, várias razões que eu não quero entrar aqui no mérito, que eu posso, sem querer, me tornar polêmico, e aqui o objetivo não é gerar nenhum tipo de polêmica. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, abra lá comigo. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Peço que você anote isso aqui como diz na linguagem da gurizada de fora, é batata. Isso aqui, se você não segue isso aqui, está cometendo abertamente pecado. Pesou o negócio, claro, está escrito. A partir do momento que está escrito, se eu não cumpro o que está escrito, eu estou pecando. É como diz a Escritura lá em Tiago 4,17. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Existe o pecado por omissão e o pecado por comissão. Por omissão é porque às vezes, eu ignoro, desconheço, mas eu estou pecando. No mundo espiritual, não tem desculpa, entendeu? E tem por comissão, que é um pouquinho pior. Eu estou sabendo e decido deliberadamente, arbitrariamente, né, voluntariamente cometer este pecado. Abra lá comigo. Primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 6 em diante. Anote isso aqui é importantíssimo, é uma chave que muitos passam por cima. Propondo estas coisas aos irmãos, serás o quê? O que diz aí? Na próxima palavra, serás o quê? Bom ministro Bom de Cristo. ministro, bom servidor, né? Bom mordomo, bom servo, bom obreiro de Jesus Cristo, criado, olha só como Paulo se dirige a Timóteo, com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Olha como Paulo tinha o carinho de cultivar a escritura, o preparo na vida de Timóteo. Versículo 7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas. Timóteo estava tendo uma resistência tremenda ali em Éfeso, porque estavam vendo que Timóteo, 30 anos de idade, jovem, estava se preparando para ser um bom ministro, para ser um bom pastor, para dar o melhor dele em prol da igreja em Éfeso. Ele começou a ser censurado, criticado. É muito bobagem desse menino querer se preparar, não faz sentido, nós estamos aqui, não precisávamos disso. Não. Só que Paulo recebeu uma orientação dos céus, uma orientação divina, e essa orientação lhe passa com todas as letras a Timóteo. E ele diz, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Olha o verso 8. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Verso 9. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Então, Paulo está deixando bem claro. Timóteo, que estou falando para você, tá? Não é nada da minha cabeça. Isso é da parte do Senhor. O Senhor está me revelando. Então, essa é uma palavra fiel. Ela é digna de toda aceitação. Versículo 10. Porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Olha o verso 11. A partir do verso 11, o negócio fica sério. Manda estas coisas. Então, não é opção. Isso é uma ordem. Isso é um mandamento. Isso
é uma ordenança dada a Cristo para Paulo, e Paulo transmitindo para os seus 2 pastores, um deles, Timóteo. E o quê? E ensinas. Então, hoje, um obreiro, quando tem consciência destas verdades e ele não as ensina, ele está tendo problemas com Deus e gerando conflitos desnecessários que podem até atrapalhar o crescimento da obra. Não, mas pastor, eu estou tendo muita resistência na minha igreja em estar ensinando. Faz a tua parte. Se vai haver resistência ou não, é um problema bastante pessoal, não é? Entre a pessoa e Deus. Mas a nossa parte temos que nos esforçar em fazê-la. Versículo 12, isso aqui é interessante. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Quem não sabia do porquê desse texto, ou desse versículo, é porque Timóteo tinha 30 anos de idade. Preste atenção, se você pode pesquisar e vai descobrir isso. E no contexto da igreja de Éfeso, a maioria dos obreiros, os presbíteros, eram homens de 60, 70, 80 e até 90 anos de idade. E quando eles veem Timóteo, 30 anos de idade, sendo empossado pastor da igreja de Éfeso, ó, quem é esse menininho aí? Quem é esse guri de calças curtas? Hã? Quem é esse... Hã? Não, peraí, tá brincando com a gente? Olha só nós, temos 60, 70, 80, 90 anos de idade. Que Paulo está pensando que a gente é? Está querendo nos humilhar? Então, Timóteo começou a ter o quê? Um problema de rejeição, pelo fato que ele era jovem, 30 anos. Você pode dizer que 30 anos de idade na nossa cultura já não é uma pessoa jovem, mas na cultura judaica era como fosse um adolescente de 15 anos. Qual seria a nossa reação de um dia nós chegarmos numa igreja e ver um pastor novo, né? A partir de hoje, nossa igreja vai ter um novo pastor, fulano de tal. E com a idade dele, 15 anos. Você naturalmente não ia cair na gargalhada. É um menino de 15 anos. Tem para me oferecer. Que experiência! Vamos ser sinceros? Vamos ser sinceros? Se cai na sua igreja um pastor novo, e ele é apresentado como 15 anos de idade, você vai... Tem um negócio errado aí. Alguém errou a trajetória. Na nossa cultura, na nossa concepção, claro que a gente vai rejeitar um menino de 15 anos, porque naturalmente não tem nenhum tipo de experiência. A mesmíssima coisa aconteceu com Timóteo. 30 anos de idade. E ele foi questionado, foi desprezado. Aí Paulo, orientado pelo Espírito Santo, coloca: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo, não é? A palavra grega é paradigma. A palavra grega paradigma no grego, ela implica um espelho que reflete luz e clareza e nitidez na imagem. Haja visto que os espelhos naquela época não eram de vidro. Quem sabia dessa? Os espelhos do tempo de Paulo não eram de vidro, eram de latão polido. O vidro foi criado, inventado pelos chineses no século XII, perto do ano de 1284. Então, até 1284 não existia vidro. Existia algo semelhante à resina do vidro, mas o vidro propriamente foi desenvolvido pelos chineses no século XII. E os espelhos da época do apóstolo Paulo eram de latão reluzente. E aí Paulo faz questão de usar no grego a palavra grega paradigma, que quer dizer espelho que reflete luz e a imagem com nitidez. E era complicado, né? Encontrar um espelho de latão que refletisse a luz exata da imagem do seu possuidor. Então, ele bem claro, seja o exemplo, seja o espelho limpo, claro, nítido dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Olha quantas qualidades, não é? Palavra, trato, amor, espírito, fé e pureza. Versículo 13. Olha Paulo batendo na tecla de novo. Persiste em ler, exortar e ensinar. Meu Deus! E olha que na época de Paulo, os livros não tinham esse formato. Esse formato só aparece a partir de 1453, quando Johannes Gutenberg
lança o primeiro livro na prensa móvel, que curiosamente foi qual? Este, a Bíblia Sagrada. Mas até antes de 1453 eram rolos, eram pergaminhos, os livros eram difíceis de manusear, pesadíssimos, complicados. Eram rolos de metros e metros e metros e metros e metros. Mas o que Paulo fala a Timóteo, não importa que os rolos sejam grandes, extensos, pesados, persiste em ler. E hoje em dia, irmãos, que facilidade, não é? Nós temos para a leitura, né? Temos os livros papel, formato físico. Quem não gosta de papel tem os livros digitais, os livros eletrônicos. Quem conhece livros digitais como e-book, Kindle? Alguém conhece? Alguém conhece ou não? Ou sou eu que conheço? Oh, meu Deus, graças a Deus, que eu sei que alguns ainda estão no século XX. Não se sinta mal em dizer isso, porque tem pessoas que não gostam ainda de usar livros digitais. Eles são fantásticos, eles ajudam a reduzir espaço físico, entende? Por exemplo, eu tenho uma certa quantidade de livros que hoje eu não posso me permitir ao luxo de ter mais livros, né? Porque, primeiro, o escritório que eu disponho ainda é pequeno, né? Embora minha casa é grande, mas o meu escritório é pequeno para comportar todos os meus livros, né? Eu tenho mais de 11 mil volumes, e só que dentro do escritório eu tenho exatamente 6.500. Na garagem eu tenho 5.000 alguma coisa, porque o meu escritório não é grande o suficiente para expor todos os 11 mil, mas eu tenho ainda mais 4.800 livros dentro de formatos digitais do Kindle. O que é isso, pastor? Para que só precisa de tanto livro? É a minha vida, é o meu trabalho, é a necessidade do chamado, que não me faz, obviamente, melhor do que nenhum de vocês ou de qualquer outra pessoa, mas me confere uma grande responsabilidade na hora de eu abrir a boca, não é verdade? E na hora de eu ensinar. Acima de tudo, claro, eu dependo da bondade, da graça, da unção do nosso Deus, necessito depender muito dele, mas se eu não fizer a minha parte, como me ordena a Escritura, eu não posso esperar muita coisa, praticamente nada, não é? Ah, não, que Deus vai se encarregar do seu chamado, não venha com essa história, não. Ele, claro, se encarrega do nosso chamado, mas cada um fazendo a sua parte de maneira devida. A nossa parte, temos que fazê-la. A parte de Deus, ele vai fazer, entende? Agora, não podemos jogar a nossa responsabilidade nas costas de Deus, e Deus nunca vai jogar a parte dele como nossa responsabilidade. Manda essas coisas e ensina-as. Bato no verso 13. Persiste em ler. Pastor, não me peça a ler. Mas quem está dizendo aqui não sou eu, é a Escritura Sagrada. Se o obreiro tem consciência do seu chamado, se ele não obedece o que está aqui, então ele está brincando com o chamado dele. Ou então ele está pegando o chamado dele, embrulhando num papelzinho e jogando na lata de lixo, ou seja, não está dando a credibilidade e o valor do chamado que Deus tem lhe dado. Persiste em ler. Exortar. Alguém pode me dar o significado bíblico da palavra exortar? Porque a palavra exortar tem vários significados, mas poucos conseguem sintonizar qual é o significado bíblico da palavra exortar. Eu creio que eu já falei em alguma aula o significado bíblico da palavra exortar. Se você for no dicionário da língua portuguesa, vai aparecer de 4 a 6 significados. Mas a palavra exortar tem um significado bíblico de grande importância. Alguém se lembra? Exortar. Seria explanar, pastor? Seria disciplinar, não? Não exatamente. Nem disciplinar, nem explanar. Está perto da disciplina, mas não necessariamente disciplina. Alguém consegue se lembrar? Persiste em exortar. Não se lembram. Vão anotar, então. Anote aí. Exortar. Chamar a atenção para a correção. Chamar a atenção para a correção. Então, quando eu exorto alguém à luz da Bíblia, eu estou dizendo o seguinte: olha, a Bíblia ensina isso, 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 está dizendo que você está um pouquinho fora do pêndulo da vontade de Deus. Então,
é momento de que corrigir os seus caminhos dentro da vontade de Deus. É o que faz o Evangelho. O Evangelho nos confronta, nos exorta, está constantemente chamando a nossa atenção para sermos o quê? Melhores e caminharmos dentro da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Anotou, então, o que significa exortar no plano bíblico, né? Chamar atenção, dar um alerta para a correção. Porque Pastor, nós, sim, seria a mesma coisa então que repreender, não? repreender, exato, ainda que a palavra repreender ela é um pouquinho mais forte, né? Mas ela está ligada à exortação, né? É um nível da exortação. A exortação no plano bíblico ela tem vários níveis, e a repreensão é o nível mais alto, porque depois da repreensão desemboca para onde? Para a disciplina. Não é verdade? Jesus, lá em Mateus capítulo 18, se não me trai a memória, ele mostra os níveis, né, de exortação. Vamos lá, então, isso aqui é interessante, né, e pouca gente se atém, se observa, né, essas orientações que Jesus deixou. Mateus capítulo 18. Vamos ao capítulo 18 de Mateus. Eu peço que você anote, isso aqui é interessantíssimo, interessantíssimo, interessantíssimo. Mateus capítulo 18, versículo 15. Se você pode anotar, eu agradeceria. A menos que a sua memória ganha de todos aqui juntos. A minha está em processo de encolhimento. Eu não tenho a memória do Elvis, que tem 18 anos, nem do pastor Fabiano, que tem 13. Entendeu? As memórias desses homens aí, olha, você pode pegar com força, que tem muito ainda para dar. Né? Do Elvis nem se fala. Né? Se pegar a memória do Elvis, meu Deus, vai sair um conteúdo de 4 terabytes. A minha caiu para 4 megas, para você ter uma ideia. Vamos lá. Mateus capítulo 18, verso 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Esse é o primeiro nível da exortação. Anotou? Ó. Ora, se teu irmão, me permite aqui um exemplo, já que o irmão Gleick usou a palavra repreender, eu vou tomá-lo com carinho e respeito ao irmão Gleick como exemplo. Então, ora, se o irmão Gleick pecou contra a igreja, ou pecou contra mim, vai e repreende-o entre ti e ele só. Digamos que ele errou comigo. Então, eu não preciso expô-lo publicamente, porque o erro foi entre ele e eu. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Esse é o primeiro nível da exortação, porque o problema foi entre eu e ele. Então, não tem razão de eu expor publicamente se o problema foi entre eu e ele. Ok. Se te ouvir, se ele, Gleick de Souza, me ouvir, ganhei ele. Mas se não deu certo, se não funcionou, aí passa para o segundo nível, verso 16. Mas se ainda não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2. Aí eu pego o pastor Fabiano e pego o Guerreiro. Coloquei os dois no fogo, né? Aí pego o Fabiano e o Guerreiro. E aí vou lá para o irmão Gleick. Temos que resolver isso aqui agora, pô. O negócio tá estranho. Aí trouxe o pastor Fabiano e trouxe o Guerreiro, tá aqui, ó. São as testemunhas que estão aqui vendo que eu estou fazendo a minha parte, segundo as Escrituras, mas o irmão está dando uma de durão, né? Uma de cotovelo duro, dobrado, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Mas e aí, se o irmão Gleick ainda não se dobra com a presença das 2 testemunhas? Aí eu tenho que passar para o terceiro nível. E se não as escutar, se não ouvir nem o pastor Fabiano, nem o Guerreiro, aí diz a igreja. Aí você é obrigado. Vocês estão percebendo que a coisa só deve ser exposta à igreja depois que eu elimino 2 níveis, o primeiro e o segundo. Se não funcionou com o primeiro, entre eu e ele, eu tenho que trazer 2 testemunhas. Não funcionou, aí eu tenho que levar a igreja. E se não funciona, levando a igreja? E se bem não escutar a igreja, está anotando? É o 4º nível. O que faz? Considera-o como um gentio e publicano. O que isso quer? Isso quer dizer expulsa. Uau! Gente, e hoje é muito fácil, tem igrejas aí que estão no primeiro nível já expulsando o camarada. É tão difícil trazer almas
para a igreja, é tão difícil trazer uma vida para o redil do Senhor, para o pastoreio do Senhor. E hoje é tão fácil, com uma palavra dura, ó, mandar para o mundo, mandar para fora. Eu conheço obreiros, pastores, que por causa de uma palavra estão no mundo desviados. Homens e mulheres cheios de talento da graça de Deus, a fortaleza. Bastou uma palavra, uma atitude para lançá-los fora. Então, para uma pessoa ser expulsa da igreja, ela realmente tem que ser muito dura, muito resistente, muito obstinada a não aceitar a exortação. Quantos entenderam, gente, os 4 níveis de exortação? Alô? Aí já estaria no quarto nível, mas seria a correção, né, pastor, nesse caso? Seria exatamente a expulsão, porque a correção está desde o primeiro nível, entende? A correção está desde o primeiro nível. Porque qual foi o problema? Meu problema foi entre o irmão Gleick e eu. Então, o Jesus orienta, eu e ele resolvermos. Mas ele lá, resistente, eu sou Gleick de Souza, ninguém me dobra. Aí eu tenho que pegar 2 testemunhas, Fabiano e o Guerreiro. E ele se dobrou, ele se amaciou com as 2 testemunhas? Não. Aí eu sou obrigado a passar por outro nível, não é? Para o 3º nível, para a igreja. Então era suposto, pelo menos na igreja, ele se dobrar. Mas não se dobra. E aí? O que acontece? Vai deixar a coisa como está? Não. Aí tem que expulsar. Então, para se expulsar alguém na igreja, segundo Jesus, olha, o camarada tem que ser ou muito sem vergonha, com todo respeito à expressão, tem que ser muito duro, muito insensível, tá, ao Espírito Santo e desobediente à Escritura. E acredite ou não, temos hoje, no meio de muitas de nossas igrejas, obreiros com essa índole, né, de resistência. Esse é um espírito de rebeldia, por incrível que pareça. Você detecta o espírito de rebeldia através da falta de humildade em reconhecer que a pessoa está errada. Então, Jesus não manda ninguém para o mundo assim, ó. Infelizmente, as nossas decisões e as nossas atitudes é que levam a certos extremos. Welvis. Pastor, se falando em expulsar pessoas da igreja hoje, é só uma curiosidade, né? As leis hoje, por ser uma igreja exposta para o público, né? O pastor tem o direito de expulsar uma pessoa e proibir ela de entrar na igreja? Esse é um problema. Esse é um problema. Porque quando ocorrem excessos e abusos, observem isso com muita atenção. Quando ocorrem excessos e abusos, infelizmente as leis de alguns países tratam de elaborar leis para fazerem o quê? Coibirem, reduzirem esses excessos e esses abusos. É o que tem acontecido aqui nos Estados Unidos, Canadá, maioria dos países europeus. Ao longo dos anos tem se detectado o quê? Abusos, excessos. E quando ocorre isto, as leis dos países se endurecem de tal maneira que vão ser gerados o quê? Conflitos para o exercício da palavra de Deus. Então, à luz da Bíblia, deve e deveria ocorrer isto, uma vez que todos os recursos, estão me compreendendo, gente? Já foram esgotados. O primeiro recurso, o segundo recurso, você está entendendo? Jesus não quer tirar ninguém da igreja assim, na primeira tacada. Ele dá todas as oportunidades. Gente, ninguém cai no inferno por falta de aviso e por falta de oportunidade. Nós que escolhemos abrir mão das oportunidades e nós que rejeitamos as oportunidades. Quantos estão aqui entendendo, gente? Que nosso Deus, ele é amor, mas ele é também justiça. Se não houver a devida correção no tempo devido, a justiça de Deus fica comprometida. Mas e o amor de Deus? Está por detrás da justiça. Entretanto, só para fechar, devido, Elvis, aos excessos, aos abusos, foram criadas leis antagônicas, leis controversas, leis que fazem o quê? Impossível, completamente impossível. Aqui nos Estados Unidos, se você expulsar alguém da igreja, mesmo com uma razão justificada à luz da Bíblia, a igreja tem problemas. Porque a lei americana dá direito, olha que coisa estranha, né?
da direita levantar um sul para arrebentar com a igreja e com o pastor. E agora? Como é que você sai dessa? Você corta o mal pela raiz, a raiz de rebeldia, ou você fica amedrontado devido que ele vai usar a lei para arrebentar com a igreja e com você? E agora? Como é que a gente sai dessa? É complicado. Eu conheço igrejas aqui na América. Estou aqui há 22 anos. Eu conheço pelo menos 8 igrejas que foram completamente destruídas. Igrejas de 300, 400, 500, 800 pessoas. Do dia para a noite. 2, 3 obreiros se levantaram em rebelião. O ministério procurou, né, com o pastor da igreja, esgotar esses 4 recursos quando chegou no quarto, que foi a expulsão, porque não tinha jeito, não é? Tudo foi esgotado, foi dado tempo, oportunidade. Eu acompanhei 2 casos durante 5 anos seguidos. E não teve outro jeito. Partiu para a expulsão. Quando partiu para a expulsão, sabe o que eles fizeram? Entraram com som na igreja. E conseguiram. Porque a lei dá esse direito. E agora? Pastor Esclarecimento, em cima do que o senhor está falando aí, por isso que é muito importante a igreja ter um estatuto interno e bem redigido, porque mesmo que isso não deixa ele 100% impune, mas pelo menos alivia bastante. Aí entra um problema técnico. Se nós, e com todo respeito eu digo isso, nós fazemos uma avaliação crua e nua, o Elvis e os nossos queridos irmãos, de 20 igrejas, estou falando brasileiras, estamos falando da nossa realidade, eu não posso falar aqui da igreja hispana, embora eu conheça muitas igrejas hispanas, eu não estou aqui falando da realidade da igreja americana, embora eu conheça mais de 400 igrejas americanas, em 40 estados que eu já ministrei, tá? Mas vamos falar da igreja brasileira, porque eu tenho maior convivência com o contexto da igreja brasileira. Vamos tomar 20 igrejas brasileiras. Isso aqui não é exagero, não. Você pode até constatar fazendo isso uma pesquisa. De 20 igrejas brasileiras, quantas se preocupam em ter um estatuto bem redigido e, acima de bem redigido, experimentado e praticado? Não se assuste, 10%. De 20%. 10%. Sim. Das que eu já perguntei inúmeras, pastor. Eu nunca achei uma que tivesse. Eles falam assim, nós temos documentação, temos tudo e tal, mas não é sobre documentação, é o estatuto interno da igreja. Das que eu perguntei, nenhuma delas tem. Das que eu já perguntei até hoje, eu tenho Qual essa curiosidade. Qual é a importância de um estatuto, né, de uma igreja? É para que as leis humanas possam estar encaixadas da melhor maneira possível com as leis de Deus, para que não, na hora de entraves como este, de situações como essa, não sejam criados conflitos, mas, pelo contrário, no momento que esses conflitos existem, parte deles procedem de onde? De um desconhecimento ou de um péssimo uso ou nenhum uso de um estatuto. Isso da parte, não estou falando de todos os ministros, da parte de alguns pastores, claro, existe uma malícia premeditada. É estranho dizer isso, né? Não estou aqui julgando a ninguém, estou falando pela experiência de anos. Eu falo isso com bastante humildade, temor e tremor diante de Deus. Se você, quem não teme, não tem o ditado? Quem não teme, não deve. Então, se você tem segurança que o estatuto da igreja está procurando caminhar dentro das leis do país e junto com a escritura, por que você vai esconder o estatuto ao conhecimento da igreja? Porque lá na frente vai surgir um problema dessa natureza ou de uma natureza mais complicada. E ele precisa ser resolvido, não empurrado com a barriga. Pastor. Isso é ética. Pastor, Acho que o pastor Fabiano depois então estaria falando. Sim, irmão Gleick. Me perdoa falar mais em relação a isso, por algumas experiências que já tem passado. A questão do estatuto interno, muitas das vezes algumas pessoas ou pastores, muitas das vezes evitam de fazer o estatuto interno da igreja, porque além de redigir essas questões, o estatuto tanto ele puxa para o lado da igreja do membro, quanto para o lado pastoral, ministerial. E muitas das vezes evitar fazer o estatuto é para evitar de sobrecair um peso futuro também em cima deles. Então, assim, é uma faca de 2 gumes, na realidade, o estatuto interno, tanto para a igreja quanto para o ministério. Então, muitas das vezes, eles correm dessa questão. Aí tem que se usar muita sabedoria em ter um estatuto que possa equilibrar as duas partes. Estão compreendendo? Nem facilitar para uma parte e nem prejudicar para a outra parte. É difícil, eu sei disso.
é muito difícil. Eu já trabalhei em mais de 15 igrejas em 22 anos neste país. Eu confesso a vocês, já fui secretário 8 vezes de igreja aqui nos Estados Unidos. Olha, pensa numa coisa complicada. Você equilibrar as duas partes para que elas não entrem em conflito, nem entre si, e pior, com a Bíblia Sagrada. Pastor Fabiano, por favor. Ele está ali na fila. Não quero deixar pastor Fabiano a desejar. Pastor, praticamente o Varão aí já, né, ele já falou aí, né, praticamente o que eu ia falar aqui. Sim. A respeito do seguinte, a respeito desse assunto, assim, do meu ponto de vista, eu acho que, na minha opinião, assim, tem que começar lá em cima, com os cabeças. Entendeu? Se começar lá na cabeça... Pastor, agora ficou difícil. Agora ficou muito difícil. Quando o pastor fala, começa lá de cima, eu vou usar uma expressão muito conhecida na teologia. Tem que mudar o sistema. Exatamente. E mudar o sistema, pastor, é a mesma coisa. Já colocou a mão em casa de marimbondo? Exatamente. Eu já coloquei 2 vezes. Mas na Igreja Batista não é assim, pastor? Hein? As igrejas batistas, elas têm a ata. Que está ligada ao regimento interno. A ata, ela é a materialização, ela é a instrumentalização de um estatuto, do exercício. Toda uma igreja que usa uma ata, ela obrigatoriamente ela já está usando o funcionamento de um estatuto. É então, automático. O sistema já tem. O problema é que as igrejas novas não tá tipo, seguindo, né? Não está seguindo, como o pastor Fabiano acabou de falar. A última igreja, agora que eu estou sabendo, o pastor caiu um adultério, então ele mesmo deixou na ata, ou lá no documento lá na igreja, que podia colocar ele em disciplina. Mas isso não cabe a ele determinar isso. Aí tem não, mas quem fez a ata... Não, eu estou dizendo o pastor presidente, né? Quem fez a ata junto com os obreiros foi ele. Sim. Então, ele colocou lá que se caísse em adultério, tinha que entrar na disciplina. Ok, aí ele teve bastante coerência e sabedoria, porque ele já previa algo que talvez ele não imaginava que seria ele a pessoa. Isso. Ele previa algo que poderia acontecer com qualquer outro obreiro, menos com ele. Que bom, né? Graças a Deus, né? Mas, na verdade, a lei é para todos. Sim. Olha, para você ver, vamos dar um exemplo aqui né, para a gente entender aqui. Por exemplo, lá no céu, quando nós chegarmos lá, vai ter um anjo que vai ter o nome lá escrito lá. Vamos conjecturar assim. É uma conjectura, perfeito. Deus vai estar no trono. Okay? O anjo vai chegar e falar assim, seu nome está aqui, beleza, vamos analisar por esse lado aí. Então, por exemplo, tem que ter um regime, tem que ter pessoas, tem que ter uma pessoa, por exemplo, quando um líder, dependendo se ele é líder de uma igreja, de 10 igrejas, se ele é um presidente, o que ele for, ele não pode se doutrinar, não. Tem que ter pessoas para doutrinar ele. Yes. Ninguém trabalha. Ninguém trabalha obreiro forte para doutrinar, entendeu? Não é só negócio de ata, não. É chegar, trabalhar com ele, entendeu? Não é isso, simplesmente. Mas aí temos um grande problema, pastor Fabiano. Como relaxar lá na cabeça, aí o povo que é embaixo, os membros estão relaxando, porque, entendeu? Então, é esse nível aí que, assim, não estou aqui para poder falar Sim, não, mas eu particularmente estou entendendo. Um evangelho sério, entendeu? Então, se é para ser sério, então tem que ser... Não pode assim, caiu um adultério, botar lá na ata, tal, 6 meses. Não. Cabe aos demais obreiros, pessoas delegados, a vários níveis. Aí temos um problema que o próprio pastor Fabiano acabou de falar, é um problema do sistema. E se o sistema olhasse para os princípios das Escrituras, muitos desses problemas poderiam ser evitados ou aliviados. Se vocês olharem, só para ter uma ideia, não tenho tempo para entrar nessa parte, queria entrar muito nessa parte, alguma coisa lá na frente a gente vai falar.
Nos tempos que Paulo organizou as igrejas de Éfeso, Corinto, as igrejas da Galácia, o que ele estabeleceu? Ele criou um corpo de obreiros denominado presbitério. Presbitério hoje, de acordo com a denominação, soa de uma forma diferente. Mas qual era a função bíblica do presbitério? Era exatamente esta, de supervisionar a vida do obreiro, de orientá-lo, de guiá-lo, não é? De mostrar para o obreiro, você faz isso, você deve fazer aquilo, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo. O presbitério, quando você estuda Flávio Josefo, Filo, os historiadores da história da igreja, Eusébio de Cesareia, não é? Com a história eclesiástica, você descobre, e lendo também as epístolas de Paulo, que o trabalho do presbitério era educar e treinar os obreiros, acompanhá-lo. Nenhum obreiro trabalhava sem acompanhamento, olha só, sem discipulado básico, sem treinamento. Se ele fracassasse e errasse, estaria o presbitério atrás dele para dizer, vamos te ajudar para você se reconciliar, se restaurar. Esse tempo poderia ser 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 3 anos. Já li relatos de Eusébio de Cesareia que alguns diáconos tomavam até 3 anos para serem reabilitados aos seus cargos, quando caíam em algum tipo de pecado A, B, C ou D. Mas hoje, o sistema permite isto? Sim e não. O sistema em si, da grande maioria das igrejas... Assembleia de Deus, sim. Assembleia de Deus é 2 anos. Se for pastor... Mas eu me parece refiro... que o meu marido falou que a Batista, dependendo do pastor, nem é pastor mais. Sim. Se cair no adultério. Tudo é adultério, mas tem outras coisas ruins também, né? Claro. Outras situações que vamos aqui entrar em detalhes que são também horríveis. Mas o que falo aqui, que nos traz tristeza, é que de 20 denominações, um exemplo, 20 denominações, 3 ou 4 seguem essa visão bíblica. É isso que queremos chegar aí. O sistema está tão bem fechado que a visão bíblica, para algumas denominações, ela não é conveniente. Esse é o problema. Por quê? No momento que se afasta a visão bíblica, se dá mais margem à manipulação. É mais fácil você manipular um ministério, uma igreja, um corpo de obreiros, no momento que você evita seguir a visão bíblica. Vamos adiante, que o negócio aqui vai ficar bonito agora. Pastor, em cima do que o senhor falou aí nesse versículo, esse versículo, na realidade, ele está, então, ligado a 1 Coríntios, capítulo 5, do verso 1 a 13, não? Exatissimamente. Irmão Clay, como diz meu filho, deu na veia e não deu volta. O problema é que esse aí estava pesado e esse outro ficou mais ainda. Hein? Eita, vamos lá, então, esse texto que o irmão Clay está mencionando. Papai do céu, esse aqui é forte. A gurizada hoje tem esse... Eu vejo muito nas redes sociais. É forte. Nem sabe o que está falando. É forte. Agora você vai ler o que é forte. Se ele soubesse o que é forte, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do verso 1 ao 3. Isso aqui é forte. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação. Gente, isso aqui não é qualquer coisinha, não. E fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios. É como haver quem abuse da mulher do seu pai. Então estava tendo o quê? Qual o probleminha que estava tendo ali na igreja de Corinto? Incesto. Um determinado rapaz abusando com a madrasta. Ai, o negócio estava correndo solto. Estava soltinho. Número 2, estáis inchados e nem ao menos. Olha as palavras que Paulo coloca. Esse era o sistema que estava prevalecendo ali naquela época em Corinto. Estáis inchados, ou seja, vocês estão cegos, carregados em pecado, em arrogância, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu a ação. Não toca nele, não. Ele é o filhinho do pastor, ele é o filhinho do obreiro. Não, ele é o ministro do louvor. Se tocar nele, arrebenta com a igreja. Não faz isso, não. Ei, que é isso? Olha o que Paulo aqui está dizendo. Versículo 3. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se já estivesse presente,
que o que tal ato praticou... Aí eu vou agora isso aqui vai ficar pesado, gente. Versículo 4. Em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e meu espírito pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o verso 5. Isso aqui é uma expressão que poucos entendem. E agora você vai entender o porquê. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Sabe por que Paulo usa essa figura de linguagem? Que seja entregue a Satanás. O que significa isso? Presta atenção, isso aqui é bíblico, presta atenção. Quando estamos dentro da igreja, nos congregando, porque a carta aos Hebreus nos orienta a fazer isso, é verdade? Quem se lembra disso? Que a carta aos Hebreus nos orienta a estarmos nos congregando. Não é por uma religiosidade, não. É porque o estar congregando nos oferece o quê? Proteção espiritual. Proteção. E o que quer dizer a expressão? Seja entregue a Satanás, expulsa da igreja. Tira a comunhão. Mas peraí, tão fácil assim? Não é tão fácil, não. O camarada tem incesto. O camarada sabe o que está fazendo. E pior, o corpo de obreiros sabia tudo. Bonitinho. E estava encobrindo. Não toca no camarada. O cara é filhinho do pastor, filhinho do obreiro tal. Dizima 3.000 por semana. Não faz isso. Vamos trazer para a realidade de hoje. Não toca nele, senão a igreja... Mas Paulo, quando soube, Paulo perdeu as estribeiras. Paulo, homem de Deus, Paulo com visão espiritual. E o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, que seja entregue a Satanás para a destruição da carne, ou seja, tira fora. Está contaminando o rebanho, está contaminando o corpo, para que o seu espírito seja salvo, ou seja, quem sabe ele fora da comunhão da igreja, ele vai ter um pouquinho de vergonha na cara e arrepender-se e seja salvo no dia do Senhor Jesus. Será que essa situação nos dias de hoje está acontecendo em algumas de nossas igrejas? Não responda, não. Você já deve saber, antes de mim, qual é a resposta. Então, isso aí é uma coisa séria, preocupante, que tem muito a ver com o sistema. Eu posso mudar isso? Vocês podem mudar isso? Não podemos mudar, mas nós podemos ajudar o quê? A modificar, a alterar, pela nossa postura. Aí começa um problema. No momento que eu e você apresentamos uma postura bíblica, escreva, você e eu vamos ter problemas. Você e eu vamos ter o quê? Resistência. Não tem problema, gente. Nós estamos aqui para agradar a quem? Agradar aos homens ou agradar a Cristo? Que Deus nos guarde. Que guarde a sua vida. Se você um dia for exposto a uma situação onde você tem que decidir entre agradar os homens e agradar a Cristo pela sua palavra, pense 10 vezes. Muitas das vezes agradar os homens é muito bom, é muito conveniente, é muito confortável. Mas até que ponto esse conforto vai existir dentro da consciência? Uma vez que está lá em Tiago 4,17. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Quantos estão aqui entendendo, gente? Amém. Quantos estão entendendo que a Escritura está nos orientando a saber a fazer o bem? Alô? Quero sinceridade de vocês. Quantos estão entendendo que a Escritura está nos ensinando a saber a fazer o bem? Quantos? Amém. Isso. Então ninguém aqui é inocente. Ninguém aqui, com todo respeito, é infantilzinho. Não sei de nada, eu não sabia de nada. Espera aí. Então, o que é que você está fazendo aqui? Perdendo o seu tempo, estudando a palavra para não praticá-la. Isso é sério. Agora vai ficar mais a pau. Irmão, Blake jogou gasolina na fogueira. Glória a Deus. Eu sabia que alguém ia jogar gasolina hoje na fogueira. Na semana passada foi o nosso irmão Ricardo. Foi uma gasolinada com força. Eu falei, não, peraí, alguém hoje vai meter uma gasolina lá que o irmão Gleick começou com o pastor Fabiano. Não sei se você percebeu, o pastor Fabiano começou lá. Eu estou sentindo lá, devagarzinho, com a labareda na mão. E jogou o irmão Gleick jogou e pegou e jogou gasolina. Glória a Deus. Sempre alguém, é sempre entre dois, né? Parece embaixadinha, né? Um joga a bola para o outro. Mas vamos lá. Qualificação informal. Não vimos com tanta dificuldade. Agora o negócio vai esquentar, gente. Se esquentou até agora, sai da frente. Vai esquentar mais ainda.
Não vemos tanta dificuldade em explanar sobre este tema, pois a informalidade e a facilidade de se quebrar uma ética espiritual institucionalizada ou humanamente estruturada. Deus é quem entende muito disto. Como foi com a samaritana, referindo-se contrário ao pensamento então existente, se em Jerusalém ou no monte, é onde se deveria adorar, pois assim se ensinava a tradição institucional judaica. Toda experiência com Deus, se você puder fazer um highlight aqui interessante, ó. Toda experiência com Deus é bem particular e pessoal, mas a dificuldade está em saber administrar o que Deus nos dá. Eu posso ter uma experiência, pastor Fabiano pode ter uma experiência com Deus, mas anote, que eu não posso, à luz da Bíblia, impor a minha experiência sobre nenhum de vocês a partir do momento que ela não seja comprovada, aqui, à luz da Escritura, que ela não passa de uma experiência unicamente pessoal. Então, a gente tem que pensar 10 vezes antes de compartilhar uma experiência pessoal, porque o que serviu para mim, da parte de Deus, obviamente, e eu aqui não estou questionando que se procedeu ou não da parte de Deus, pode não servir para o pastor Fabiano. Vocês estão me entendendo, gente? Vocês estão me entendendo? O que pode ter servido para mim, não serve para o pastor Fabiano. Então, não posso fazer descer a goela abaixo do pastor Fabiano uma experiência que veio moldada e preparada para mim. A mesma coisa, se Deus dá uma experiência para a irmã Ana Bernardino, eu não sou doido de querer imitar a experiência dela ou viver a experiência dela, porque Deus deu para ela viver. A menos que Deus diga, Ana, compartilha com ela, com aquela irmã, que ela está passando o mesmo vale que tu está passando. Aí é outro assunto. A irmã Ana não vai ser doida de ficar quietinha, ela vai compartilhar a experiência dela com aquela irmã que está passando o mesmo vale. Então, nós temos que ser muito cuidadosos no momento de compartilharmos experiências, porque quando se trata de experiências pessoais, até para dar testemunho, temos que ter cuidado, porque, de repente, podemos criar um conflito na mente e não bater com os princípios básicos das Escrituras. Para demonstrar esta latente incapacidade atual, há quantas ovelhas que dizem que não necessitarem de pastor ensino, são pastores de si mesmos, e na maioria sem vínculos com igreja ou ligação denominacional nenhuma. Eis o perigo, vira a página comigo, a solitária e particular visão de formar o seu próprio reino, de orgulho, dentre outras das vãs glórias humanas e medíocres. Esta é a razão porque nós estamos vendo aí uma quantidade doida, gente, não é exagero não, você sabe melhor do que eu, louca de igrejas, não gostou daquilo que o pastor ensinou ou pregou, tchau. Mas não fica só no tchau, não. Sai e ainda pega o telefone, ei, irmão, não gostei do que o pastor fulano falou. Irmão Ricardo, por favor. O Ricardo levantou a mãozinha digital dele. Rapaz, para os irmãos. É só comentar, então, nessa parte que o pastor Prestes está falando, é importante, porque a experiência ela nunca serviu de base para nada dentro da verdade bíblica que Deus mostra desde o início. Por exemplo, quando Deus vem na viração do dia no Éden, ele se mostra para Adão e para Eva. Não é para um só, não. Quando ele vem falar e receber oferenda, vem receber ofertas, vem receber o corbã, ele recebe de Caim e Abel. Os dois têm a mesma oportunidade. A experiência, para um na recepção de um foi ruim, para o outro foi boa, né? No meio do povo de Israel, essa experiência continua acontecendo. A coluna de fogo aparece para todos, Moisés sobe no monte, todo mundo vê. Então, a experiência, quando ela é válida, ela tem que acontecer com todo mundo. Quando ela é individual, como aconteceu com Paulo, há um objetivo claro de Deus fazer uma determinada obra, mas não quer dizer que toda a obra que Deus está construindo
tem que ser baseado naquela experiência, não. Yeah. Entendeu? Então, o crente ele tem que se basear na verdade, somente a verdade, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Se está de acordo com ela, que eu só creio que Jonas foi engolido por um grande peixe, por exemplo, porque está escrito. Se não tivesse escrito, eu não acreditava. Sem dúvida. É simples assim. A Bíblia é bem radical quando Deus fala isso. E os desigrejados, eles pegam o gancho justamente daí, de eles não gostarem, às vezes, seja a pregação, ou seja, às vezes, a igreja autovacina, né? Se autovacina contra a gente que não gosta de experiências dentro da igreja e acha que aquela pessoa está fora da visão, está fora do espírito, alguma coisa. É um lado. E também tem aqueles que não gostam de a igreja falar a experiência da verdade. Eu vou dar um exemplo agora. Domingo passado, retrasado, eu preguei aqui na DK. E como acontece com a profecia, que é bíblica, ela vai ao encontro de todas as pessoas ao mesmo tempo e revela os segredos do coração. E a pessoa, às vezes, ela acha que eu estou falando dela, mas é a palavra de Deus que está revelando os intentos do coração, não sou eu. Yeah. E aí, às vezes, a pessoa fica com raiva, porque ela creu piamente. Deus falou tão diretamente com ela que ela creu piamente que eu estava falando dela. Mas eu não sei a vida da pessoa, eu não sei. E aí, para exemplificar, uma outra irmã, um outro casal veio falar a mesma coisa, mas não que não gostou, entendeu? Ela falou assim, pô, irmão, isso falou, você pregou para mim. Mas a mensagem, olha só, foi única e falou de forma diferente para pessoas diferentes. Sendo que esse irmão, não vou citar nome, mas ele tem um problema, ele com drogas e tal, alguma coisa assim, e eu fui saber depois, né, durante a conversa, a semana e tal, e eu não sabia. Para você ver que a verdade, ela revela os desígnios do coração, mas você não precisa usar do seu, vamos dizer assim, do seu cargo de pastor, de líder da igreja, para estar usando isso contra qualquer um dentro da congregação. Porque o sacerdote estava lá, ele fazia parte dele, que era oferecer sacrifício e expiação do povo. Essa é a tua parte. Faz o que é básico, faz o que está previsto, né? Porque Deus vai fazer o impossível, que é pregar no coração daquele, que é, às vezes, colocar vergonha de ele estar no meio de pessoas que servem a ele e têm experiências e ele não tem, né? Como aconteceu com um pastor aqui, entre aspas, que apareceu na igreja e ele teve que cair fora, porque em determinado momento ele percebeu que a vida escondida dele de homossexualismo não cabia mais no meio da comunidade, e não que alguém denunciou, mas o próprio espírito que reina ali dentro da igreja, desde o pastor até os irmãozinhos mais simples que não sabem falar direito, né? Se expressar direito, mostra que não, no lugar aqui eu não vou ficar mais aqui não. E, te para fora. Então, se a gente tem essa verdade em nós, isso vai ficar caracterizado tanto na hora da escrita lá do regulamento interno da igreja, do regimento, nas regras, que vai ficar normal, não vai ser preciso eu exortar ninguém, porque todo mundo vai falar, peraí, a nossa comunidade não age assim, não. Um ao outro ajudou, e eu sou companheiro disso, exposta justamente nesse sentido aí. Então, se os irmãos às vezes se preocupam com isso, eu acho que tem que se preocupar primeiro assim, pedir, Deus, eu quero seguir primeiro a verdade e pregar a verdade, para que isso surja algum efeito em tudo que a gente está fazendo aqui e se mostre verdade diante de ti. Corretíssimo. A questão é haver conscientização dessa verdade. No momento que existe essa conscientização da verdade, muito bem colocado pelo nosso irmão Ricardo, no momento que existe a conscientização desta verdade, irmãos, a coisa flui naturalmente, não precisa forçar, não precisa pressionar a congregação, seguir as regras humanamente estabelecidas, ou pelo regimento, ou pelo estatuto interno, entende? Vai fluir naturalmente, sem forçação de barra, entende? Porque todo mundo sabe, por exemplo, que eu não vou diante do juiz de chinelo, bermuda e camiseta. Impossível. Impossível. Mas está tratando de uma causa minha. Eu não vou. Então, a pessoa já tem um bom senso de saber que na casa de Deus ela não vai agir, pensar e deixar acontecer coisas que não estão de acordo com aquele ambiente ali ou de acordo com as verdades ali pregadas. Exatissimamente. Quantos entenderam a abordagem do nosso irmão Ricardo? Quantos entenderam? É muito simples, mas é tão simples.
simples, que na hora de praticar dá um nó cego, porque vai de encontro a coisas que muitas das vezes não estamos nem acostumados e nem conscientizados. Aí me lembra o que Jesus disse lá em João, no Evangelho de João, capítulo 8, versos 32 e 36. Olha só o que Jesus disse, né? Um texto que você conhece. E conhecereis a verdade vos libertará. Vós verdadeiramente sois livres, né? Quando o Filho tiver vos libertado. Então, quantos de nós estamos realmente livres? Livre quer dizer conscientes da verdade para vivê-la. Voltando à apostila, lá na segunda linha da página 8. Mas uma arma infalível é quando o relacionamento pessoal e particular é amparado por um sobremodo sentimento de dependência de Deus. É o que o Ricardo acabou de falar agora. Dependência de Deus está ligada à conscientização. Eis a chave da vitória em tudo quanto vamos realizar, seja desde uma área técnica às mais diversas formas ministeriais existentes. Nosso maior temor são as chamadas experiências espirituais que estão longe de uma unidade e conformidade com a palavra de Deus, sobrepondo as autoridades no Senhor, ferindo a ética e absorvendo o que é pior, tudo em nome de uma sã religiosidade. Deus nunca vai contrário ao que ele estabeleceu na sua palavra. Está na Escritura, 1 Coríntios 14, 33. Deus não é de confusão, senão de paz no meio das suas igrejas. Se tem confusão aí, pode escrever, bater o martelo. Deus não está no negócio. Se está tendo alvoroço, muito bate-boca, muita polêmica, muita controvérsia sobre uma situação que biblicamente está exposta, tem aí confusão. E se tem confusão, Deus não está no negócio. Capacidade contextual. Essa área qual o ministro é capaz de se adequar ao local, povo, condições diversas, culturas, etc. Tudo após minucioso estudo, sendo um visionário, estrategista, visão espiritual para ver oportunidade para desenvolver seu ministério em muitas áreas. Ver a oportunidade de crescer onde ninguém viu, fazendo brotar uma veia talentosa, dons naturais, espontâneo e carismático. O carismático está ligado, né, à pessoa do Espírito Santo. Um exemplo disso é o livro O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Alguém já ouviu falar deste livro? O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Excelente livro. Recomendo. Nos dá uma visão de comportamento, de adequação. Sim. O autor. Não me lembro exatamente agora, mas eu posso passar para vocês. Eu tenho a capa dele aqui, mas não me vem à memória. Mas é um livro muito famoso, muito famoso, muito famoso. Eu vou postar no finalzinho da aula para o grupo, tá? Se você tiver interesse, é excelente, excelente. Me fugiu a memória. Minha memória não é tão boa como do pastor Fabiano, né? Que é 3.2 e a minha é 1.5. Mas eu vou postar para vocês, né? No grupo. E eu recomendo a aquisição deste livro, porque você vai ficar impactado, né, com o testemunho deste homem, que trabalhou em várias culturas e se adaptou a várias dessas culturas por amor ao Evangelho. Vamos lá. Comportamento do ministro. Queira ou não, vamos estar falando um pouco de ética. Em casa. Há uns 3 anos atrás, em New Hampshire, estava ministrando numa igreja, não vou citar detalhes e nem o nome da cidade, muito menos a igreja. Eu estava ministrando para pastores e esposas de pastores. Gente, me convidem para qualquer evento, mas quando é para ministrar para pastores e esposas de pastores, o negócio é estranho. Eu já vou com o pé atrás e 2 na frente. Meu Deus, estava minha esposa comigo. Foram 4 dias, quinta, sexta, sábado e domingo. Quinta foi tranquilo, sexta numa bênção. Sexta e sábado, a tampa da chaleira voou. Por quê? Porque estávamos falando exatamente do comportamento do ministro em casa. Você pode não acreditar, mas, de repente, assim, quando nós entramos nessa parte que é delicada, como umas 5 a 8 esposas de pastores ficaram assim, ó. Cruzaram os braços. Pareciam
fizeram aquilo ali de propósito. O que está acontecendo? Minha esposa estava lá no outro cantinho, ela regalou o olho e fez um sinalzinho assim com a mão. Assim, ela fez, que a gente trabalha com senhas, né? A gente aprendeu, né? Com o longo do tempo. Mesmo à distância, a gente se comunica com o olhar e com senhas nas mãos. Então, minha esposa fez esse sinalzinho assim. O que isso quer dizer? Confusão na área. E eu fiquei alerta. Mulher tem um sexto sentido, um discernimento espiritual violento. Daqui a pouco minha esposa pegou 2 vezes. Confusão na área. Daqui a pouco... E, gente, foi uma coisa assim louca, parecia uma erupção vulcânica. Uma daquelas irmãs, esposa de um pastor, se levanta, se coloca olhando para trás e apontando para o esposo. Quero ver você fazer isso em casa. Aqui na igreja é fácil. É muito bonito ser o santo do pau oco aqui na igreja. Quero ver em casa, diante das crianças, seu sem vergonha, hipócrita, nojo, assim mesmo. Uou! Irmãos, não demorou 20 minutos. As demais irmãs fizeram a mesma coisa. Foi um desabafo pesadíssimo. Foi uau! Aí tivemos que parar para a eleição. Colocamos a congregação. Imagine 180, 200 pessoas reunidas. Fala sério, pastor. Um constrangimento. O pastor pediu desculpas. Perdão, irmão, não sabia. Peraí, você não sabia? Ou sabia que havia um problema escondido aqui e não quis nunca tentar resolver? Aí eu tive que apertar com amor, com carinho, entende? Com ética. Levei horas até que o pastor confessou: pastor, aqui nós temos sérios problemas com casais. Que irmão, pelo amor de Deus, o que irmão trouxe para mim fazer aqui? Consertar um remendo, um problema? Tirar o pino da granada e estourar justo na minha mão? O que é isso? Olha, levantou meu sangue. Eu tive vontade de pegar minhas coisas e ir embora. A minha esposa, usada por Deus, segura, porque vai ter cura, vai ter resolução de problemas aqui agora. Não, mulher, o que é isso? Eu não vim aqui tapar buraco de problemas ocultos. Resultado, para terminar, para vocês entenderem, foi uma permissão de Deus, aquelas situações desagradáveis terem vindo à tona, né? O pastor da igreja estava cobertando por mais de 12 anos problemas com os pastores locais. Imagina, 12 anos de lixo sendo varrido para debaixo do tapete, colocando nessa linguagem ilustrativa. E graças a Deus houve perdão, reconciliação, restauração de ministérios, de casamentos. Olha, domingo foi o dia inteiro de atividades. O pastor teve que mudar a programação, foi um negócio sério, profundo. Irmãos, isso, infelizmente, estou dando um exemplo, isso acontece demais no meio das nossas igrejas. Está faltando o quê? Como o pastor Fabiano tocou nessa tecla inicialmente. O sistema criou uma forma blindada que os obreiros têm que se virar sozinhos. Não, o obreiro precisa ser ajudado. O obreiro precisa ser acompanhado. Começando pelo pastor da igreja. Oh, Deus! Pastor da igreja é igualzinho a mim e a você. Gente de carne e osso. Não existe o homem infalível, o homem super-homem, o homem de ferro, com escudo não. Ele vai falhar, ele vai fracassar. E quando falhar e fracassar, ele precisa ter pessoas ao redor dele que tenham misericórdia, tenham piedade, tenham sabedoria da parte de Deus para ampará-lo, para sustentá-lo, para guiá-lo, para ministrar sobre a sua vida. Hoje está faltando conselhos pastorais sérios. Desculpe, isso aqui não é uma crítica, não. Conselhos pastorais sérios, que se preocupem não em ficar falando bobagenzinhas, troca-troca de informaçõezinhas fúteis, mas precisam conselhos pastorais para ajudar, estender a mão. Estou aqui, ó. Se você tropeçar, conta com a minha mão. Se você fracassar, conta com as minhas orações e com o meu apoio. Está faltando isso, gente. Mas por que não existe isso? Problemas do sistema. Comportamento do ministro em casa. Ai, irmão, se mexer com você, me perdoe, como falou o irmão Ricardo, não tem nada pessoal, não. É a palavra mesmo que está mexendo, que está cavucando. Ter uma esposa dedicada é de grande proveito. Temos necessidades de orientação divina na escolha da companheira para toda a vida. John Wesley foi um exemplo notório dos obstáculos que o homem terá que enfrentar se cometer o erro na escolha
da esposa. Estuda a história de John Wesley, o fundador do metodismo na Inglaterra. Você vai ficar de boca aberta. Os problemas que esse homem teve, sobretudo com escolhas erradas sobre esposas. Eu não vou falar agora aqui de detalhes, você vai ficar boquiaberto. Um homem que é tido como um exemplo, uma coluna da igreja metodista na Europa e na Inglaterra, mas você não tem ideia como esse homem errou, fracassou, mas aprendeu muito com seus fracassos. Uma relação conjugal de paz e amor é essencial para a espiritualidade e o progresso. É da vontade de Deus que o pastor e sua esposa se conduzam no lar como padrão para os crentes. Alô, o que é padrão? Modelo, espelho, alguém a quem ser imitado. Não estamos falando de perfeição, não existe. Alô, atenção, não existe perfeição nos pastores, nos obreiros, e geralmente a família pastoral é muito duramente cobrada, esquecendo-se que o pastor precisa de compreensão, precisa de oração, precisa de apoio, precisa de solidariedade. Todo mundo pode errar na igreja. Quando o pastor erra, todo mundo manda pedrada. É assim ou não é? A maioria das vezes é assim. Ele é tão falível como qualquer um de nós. Se ele é um homem de Deus humilde o suficiente, se ele errar, e quando errar, ele vai aceitar ajuda. Mas se ele é soberbo, arrogante, cotovelo duro, ele vai dar uma de machão, de superpoderes, homem de aço, e não vai se dobrar. É muito fácil você descobrir isso em questão pelo comportamento. É muito fácil. Vamos lá. A igreja certamente notará como a família do pastor se porta e fará comentários a respeito. Anote isso aí, Isso aqui é bíblico. Está nas epístolas de Paulo a Tito, em Efésios, 1 de Coríntios. A igreja é reflexo dos seus pastores e dos seus obreiros. Não tem jeito. Igreja forte? Minha igreja é forte. Dá uma olhadinha na vida dos obreiros e dos pastores. Igreja que ora, jejua, dá exemplo, evangeliza, testifica, ama. Dá uma olhadinha na vida dos obreiros e dos pastores. É o reflexo, é o espelho. Igreja fraca, fofoca correndo solto, discriminação, falta de sensibilidade, falta de amor, falta de carinho. Igreja seca. Dá uma olhada da vida dos obreiros e do pastor. Não é julgarmos. Isso é reflexo espiritual. Quando estão me entendendo, gente? Quando estão me entendendo? Não estamos aqui julgando ninguém. É reflexo, gente. É reflexo. Então, qual é a conclusão que biblicamente chegamos? É muito sério um pastor à frente de uma igreja. É muito sério. É sério demais. Tão sério que deveriam pensar, não 10, mas 20 vezes, antes de assumir a presidência de uma igreja, porque vai colocar em xeque-mate, em jogo, vidas. Aquele homem pode tanto abençoar, crescer, frutificar, como destruir, desmoralizar e confundir e até separar famílias. Vai ter que dar conta para Deus. Né? Mas até ele dar conta para Deus, ele já tem feito uma ruína. Não, na terra mesmo. Na terra, irmã, concordo plenamente. Na terra que ele vai colher o problema. A gente pensa, lá na eternidade, mentira. Na Bíblia diz tudo. Tudo que nós semearmos, vamos colher aqui. Na eternidade, se chegarmos lá, olha, vamos sermos alvo da misericórdia de Deus, mas nós vamos colher aqui, é aqui. Não é lá na eternidade, alguns nem vão chegar. Vão dar conta de Deus, é aqui na terra mesmo. Está lá em Gálatas capítulo 6. Isso é muito sério. Vamos lá. O sucesso do obreiro depende... Alô, obreiro? Quantos obreiros temos aqui? Obreiros, Deus meu. Os demais não levaram... Não sei porque levantaram a mão, estou com medo. Nada. Vocês são também obreiros. Não, eu não tenho título, eu não tenho cargo na igreja. Mas você obra, você trabalha em função da obra, faz a vontade de Deus. A gente tem aquela ideia errada, né? Obreiro tem que ter título. Mentira, a Bíblia não me fala isso. Obreiro é aquele que trabalha e se esforça a fazer algo para o Senhor. Então, o sucesso do marido obreiro
depende em grande parte do bom comportamento de sua esposa. Oh, meu Deus! Alguém disse, né? Por detrás de um grande homem de Deus há uma grande mulher. Por detrás do irmão Ricardo, ó, tá lá sua esposa. O sucesso do irmão Ricardo, ele sabe, primeiramente vem lá de cima. Dele, lá de cima. Abaixo dele, ó, a esposona dele. Meu Deus! Agora eu vou falar com muito carinho e liberdade. Pastor Fabiano, não estou aqui rasgando seda, não. Pastor Fabiano, o sucesso dele para a glória do Senhor. Vem do Senhor, ó, mas ai do pastor Fabiano. E ela está ali do ladinho, não se fosse a irmã Cláudia. Ei, irmã Cláudia! Dá aí um glória, irmã Cláudia. Está aí perto. Dá um glória. Senhora, se não for a senhora com o pastor Fabiano, negócio não avança, não. Ela está quietinha, irmã Cláudia, não fala nada, porque a irmã Cláudia é assim. Ela trabalha, ela age, está lá. Gente, o que somos sem as nossas esposas? Você vai dizer, eu me viro bem. Mentira. Isso é orgulho. Por isso que Deus deu a esposa para ser a nossa ajudadora idônea. Está lá o Salomão, meu Deus. Esse menino está crescendo demais, hein? Segura esse menino, daqui a pouco vai ficar maior que o pai. Quantos estão entendendo, gente, que o sucesso do ministério de um obreiro depende em grande parte da esposa? E se a esposa não for crente? O obreiro tem que pagar dobrado. Yep. Quando a esposa não é crente, o obreiro tem que... É sério, gente, o obreiro tem que pagar dobrado. Ele tem que fazer por ele, pela esposa e pela família. Ai. Isso eu conheço pessoas, eu conheço obreiros, ou fiéis, ali, ó, mas pagam dobrado. Por eles, pela esposa e pela família. Olha, e eu tiro meu chapéu. São homens que não medem esforços para agradar o coração de Deus. Mas quando temos uma esposa crente do lado, glória a Jesus. Isso é algo maravilhoso. Governar bem a família é necessário para o sucesso na obra pastoral. Ver os exemplos de Eli e Abraão. Por quê? Pensa numa família tumultuada de Eli. Quem eram os filhos de Eli? Ofni e Finé. Ofni e Finé só trouxeram problemas. Só trouxeram confusão. Abraão, pai da fé. Eita! Só problema na família de Abraão, sem falar na de Davi, que é considerada na Bíblia a família do obreiro mais problemático. Pastor, em Jeremias 21, 23:1 diz que Deus vai castigar os pastores, né? Yep. Que dispensar as ovelhas. Com Eli, Deus, a maldição ali foi grande, que nenhum da família, os descendentes dele, ia morrer, eles iam morrer cedo. E o povo não tem medo, eu não entendo. Eu acho que eles pensam que estão na graça. Gente, prestaram atenção no que a pastora Cristiane falou? Eli conhecia a verdade. Alô? Eli conhecia a verdade. Eli era sacerdote. Eli conhecia a Torá. Tinha consciência do que estava na lei. E o que aconteceu com Eli? Negligenciou a repreensão, negligenciou o cuidado sobre os seus filhos. Gente, eu fico preocupado e me cria o quê? Um terror. Filho é bênção? Sempre foi e sempre será. Seja você ter 1, 3, 8, 10. Eu só tenho um, de 26 anos. Já é um homem feito, está ganhando responsabilidades, amadurecendo na fé, mas todos os dias a minha maior preocupação, sabe qual é, irmãos? Nem é tanto com a minha própria salvação, é com o comportamento do meu filho. Por quê? Porque ele é o reflexo das coisas boas e das coisas erradas que eu, como pai, lá atrás, no passado dele, influenciei. E se hoje eu vejo um comportamento equivocado ou errado, eu procuro analisar de 2 ângulos. Esse comportamento é fruto da minha negligência como pai e aonde está também o lado dele. Então, eu procuro sempre fazer essa dupla avaliação. Quando eu vejo coisas minhas erradas nele, claro, ele já é um maior de idade, eu me aproximo dele e com carinho, com respeito, procuro trabalhar na consciência dele. Meu filho, papai errou aqui.
Que isso, pastor? O senhor tem essa coragem de se aproximar de seu filho e abrir o jogo? Claro, irmão, você é meu filho. Mas, acima de tudo, ele é herança do Senhor. Oh! Salmo 127, verso 4. Então, eu vou dar conta da herança do Senhor. Ei, você tem uma herança aí? Quem tem herança do Senhor aí? Alguém tem herança do Senhor? Tem. Eu e você. Pode você não ser pastor, pode você não ser ministro com título na igreja, mas você é homem de Deus. Você, como pai, vai dar conta diante dele da herança. Como estamos cuidando da herança? E Eli não cuidou da herança e teve um problemão. Davi nem se fala. Vou entrar nem nos detalhes sobre o que aconteceu com Davi, que foi triste, 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 triste. Então, que de nada vale, irmãos, sermos excelentes obreiros na casa de Deus se somos uma negação dentro da nossa casa, com as nossas esposas e com os nossos filhos. Regras certas na família. Presta atenção aqui, ó. Daqui a pouquinho, 10 minutos, já estamos terminando. Regras certas na família. Vai pegar agora. Cultos domésticos. Que isso, pastor? O que é É algum ritual? Infelizmente, uma raridade. E, pastor, eu trabalho 12 horas, 14 horas, 16 horas por dia. Glória a Deus, que Deus está te dando trabalho. Entra, dinheirinho que te dá o sustento. Mas e a tua família? E o culto doméstico? Não tem tempo, não dá, todo mundo aqui trabalha muito. E que adianta ter tanto trabalho, tanta prosperidade? Com todo respeito, não estou aqui falando diretamente a ninguém. Se o Espírito Santo está ministrando para alguém, amém. Tome para si, glorifique a Deus. O que adianta ter tanta prosperidade? Você não tem a mais importante que a da minha própria casa. Irmã Nicinha. Eu fui criada com culto doméstico, sabe? Um tempo morei em fundo de igreja, né? Uau! Terminava o culto, meu pai chegava em casa, meu pai ainda fazia culto doméstico com a gente de segunda a segunda. Às vezes a gente era pequena, fingia que estava dormindo, pois ela acordava um por um e todo mundo tinha que ajoelhar, orar, ler um versículo da Bíblia e cantar os hinos das harpas. Na minha família hoje, nós temos pastores, missionários, cantores e evangelistas. Que lindo, irmã. São os resultados. Graças a Deus. Você sabia que você pode fazer um culto doméstico por dia com 1 hora de duração? Gente, preste atenção. 1 hora. O que são 60 minutos por dia semeando na sua família? Seja sincero comigo. Seja sincero, por favor. Não precisa me responder, não. O que são 60 minutos por dia? Separa. Não, pastor, não tenho tempo. Peraí. Você não tem tempo para a herança mais cara que você tem na sua vida, que é a sua família? Tem um problema aí. Disciplina nos seus horários. Quem sou eu para dizer isso? É esse ponto que nós vamos entrar agora. Mas vamos parar para pensar. Será que valeria a pena investir 60 minutos por dia na sua família? Seja sincero. Valeria ou não a pena? Ou não? Valeria a pena? Faz o cálculo aí. Dízimo de 24 horas é quanto? O dízimo de 24 horas é 2 horas e 40, mas está complicado. Aí seria lá em Mateus 26:40. Aí está complicado. Fala, irmã Licinha. A minha mãe vai fazer 8 meses que Deus a levou para a glória, né? Até no último dia de vida, ela não estava podendo ler mais, porque ela estava com a vista assim, não estava conseguindo ler. Ela pediu para minha cunhada ler a Bíblia para ela e louvar a Deus com o hino com ela. Até no último dia de vida, ela fazia o culto doméstico dela. Olha só. Ela lia a Bíblia, tocava acordeão e cantava os 3 hinos da harpa todos os dias. Meu Deus. E toda a última sexta-feira do mês, ela fazia vigília, ela e Deus. Meu Salvador. Vamos parar para pensar e fazer uma reflexão. Jó fazia lá no Velho Testamento, pastor. Oh, meu Deus. Oh, Jó, olha só, o Jó fazia isso todos os dias. Irmãos, por que nós não seguimos os exemplos tão claros e simples que a Escritura nos apresentam para evitarmos dores de cabeça futuros? Não, meu filho é rebelde, minha filha é rebelde, meu filho está me dando dor de cabeça, Por que está dando dor de cabeça? Para pensar.
coloca a mão na consciência, volta a fita lá atrás. É difícil assumirmos, muitas das vezes, a responsabilidade pelos nossos atos mal praticados, mas que Deus nos ajude. Ainda tem tempo. Se você tem a herança, como eu ainda tenho uma herança, está solteiro, é homem, feito. Mas eu, com muito jeitinho, meu filho, separa um tempo para Jesus. E graças a Deus, não é porque seja meu filho, não. Ele aqui não é exemplo para ninguém. Mas pensa num menino que separa, não uma, duas. Não estou aqui me vangloriando, não. A glória seja dada para os... Ele é mais crente que eu e minha esposa juntos. Separa 2 horas por dia. Ele se fecha, lacra, ele coloca um bilhetinho debaixo da porta, assim, debaixo da porta dele. Por favor, não me incomodar. Essas 2 horas é com o meu Senhor. A paz. Eu falei, uau! Mais crente que eu e minha esposa juntos. É religioso. Não toca na porta de Israel Levi entre 11 da manhã e 1 da tarde. Está desempregado, agora, graças a Deus, conseguiu um trabalho. Mas ele já disse, pai, eu já vou colocar os meus horários, mas vou continuar com as minhas 2 horas diárias de culto doméstico para o meu Deus. Aí, uau! Ele faz o culto doméstico dele. Tá? E a gente se esforça aqui para fazer o nosso também. Vamos lá, para fechar. 7 minutos, já estamos fechando. Pontualidade nos horários. Ih, pastor, agora sim, agora mexeu, agora eu vou ficar ofendido. Pontualidade nos horários. E nós brasileiros temos essa estranha dificuldade. Estipular horas de dormir, de acordar, de trabalho, de lazer, de estudo. Olha, anote aí. Estipular hora de trabalho, a gente é bem disciplinado. Sabe por quê? Se você chega atrasado, o seu salário é, ó... não, o patrão marcou 7 horas, eu tenho que estar lá. Se eu chegar com 7h01, ele desconta 1 minuto. Eu já trabalhei vários anos secularmente aqui na América. Eu atrasava 2 minutos. Pensa num patrão americano, 2 minutos. Quando eu chegava no cheque da semana, tem um negócio engraçado aqui. Claro. Você chegou 2 minutos atrasado na segunda, na quarta, na sexta e não me deu nenhuma satisfação. Aprendi na cabeça. Depois daquilo, nunca mais, jamais procurei me atrasar. Por quê? Agora, com as coisas de Deus, será que Deus desconta? Claro que não. Aí a gente abusa. Que Deus tenha misericórdia de nós, que sejamos tão pontuais com as coisas de Deus como no nosso trabalho, porque no nosso trabalho morde no nosso salário, mas na nossa vida com Deus morde com a nossa comunhão. Higiene. Uma carreira de vitórias na vida de um pastor depende de uma série de fatores. A higiene pessoal e a higiene no lar fazem parte desse conjunto, sem muitos comentários. Que impressão feia, né? Quando você chega na casa de um obreiro, tudo desarrumado, tudo sujo, começando da cozinha, da sala, do banheiro, e até mesmo na aparência do obreiro. Meu Deus, sem comentários, porque aí você deduz que tem um negócio fora do lugar. Virando a página. Para terminar, vamos terminar aqui, ó. Entre o povo, como deve ser o comportamento entre o povo? Na rua, como embaixador, o representante de Cristo, visitando os crentes e incrédulos com prudência. Sabe o que é prudência? Saber a quem visitar, que devemos visitar, claro, e com quem. É imprudente um obreiro, sozinho, visitar uma irmã, seja casada ou solteira. Isso é doideira, isso é loucura, é pedir o diabo fazer brincadeira com a nossa cara. Quem está me entendendo, gente? Quem está me entendendo? Não, a irmã é pura de pensamento, eu também sou. Engana que eu gosto. A Bíblia diz, fugir da aparência do mal. Nunca um obreiro deve visitar uma irmã, seja casada ou solteira, sozinho. Vá com um irmão, vá com um casal ou vá com outro irmão. Mas nunca temos que tomar cuidado com o nosso testemunho. E nunca chegar em horas fora de jogo. Como, por exemplo, tem gente que parece que não tem consciência. Chega 10 horas da noite para fazer visita. Que é isso, irmãos? O povo trabalha demais nesse país. Vamos ser prudentes. Vamos ter coerência. Chame, pega um telefone. Irmão, quero te visitar. Qual é o melhor horário? Mas tem gente que cai de paraquedas, não avisa. Olha a falta de ética.
Olha a falta de respeito mínimo. A visitação é de suma importância para o crescimento da igreja, sem dúvida. Deve-se visitar especialmente os enfermos, os que se ausentam dos cultos. Está anotando aí? Olha a linha de prioridades. Primeiro lugar, enfermo. E são os menos visitados, com todo respeito. São os menos visitados. Se você for fazer uma pesquisa no meio de uma igreja de 300 pessoas, você vai encontrar pelo menos 10% de pessoas enfermas. E quantas desses 10% são visitados ali? Ó? Não me responda. Eu sei a resposta. E me preocupa muito. Em segundo lugar, os que se ausentam dos cultos. E também os desinteressados. Anotou aí essas 3 classes de pessoas? Enfermos, os que se ausentam dos cultos e os desinteressados. São as prioridades que deveriam serem tomadas como visitação. Preferivelmente, anote aí, ó, faz um highlight. Preferivelmente, visitar os lares em companhia da esposa, sempre que possível. Quando não for possível, repito, vá acompanhado de um irmão ou de um casal, mas nunca sozinho. Jamais, a menos que seja um irmão solteiro. Estão me entendendo, irmão? Se é um irmão solteiro ou casado, tudo bem. Se é uma irmã solteira ou casada, irmã com irmã, tranquilo. Mas não, cuidado com o problema da aparência do mal. A gentileza, o tato, as boas maneiras devem estar presentes na vida do ministro, no seu relacionamento com qualquer pessoa. Ou seja, se é para falar, fale, se possível for, né? Pouco, porém o suficiente. Se é para falar muito, procure medir as palavras que você vai se dirigir à pessoa. Porque tem gente que parece que quebra a tramela, quebra a verbalização. Está falando sem parar com uma metralhadora, porém nada que edifique. E para terminar, quanto tempo em média se pode tomar uma visitação? Uma visita? Bom, a ética ministerial recomenda de 30 minutos a 1h15. De 30 minutos, pode ser até menos, de acordo com as circunstâncias. E, se possível, não passar de 1h15, ou seja, de 75 minutos, a menos que a situação exija, e mesmo assim com cuidado. Passando disso, a situação poderia se tornar um pouco desconfortável, tá? Mas estamos não estipulando o tempo assim, como fosse uma coisa rígida, mas é simplesmente para preservação de um bom relacionamento e de uma ética, não é verdade? Porque o obreiro daquela igreja, ele está representando numa visita o quê? A igreja e a Jesus Cristo. Amém? Quantos entenderam? Quantos entenderam? Isso é muito sério. Existem igrejas que têm treinamento para grupos de visitação. Acho isso lindo, que ainda existem igrejas que se preocupam. Não lança assim de qualquer maneira o camarada para visitar. Toma-se 2 semanas treinando, né, aquele grupo de pessoas dispostas para visitar, aí depois lança elas no campo. Já tem outras igrejas que não querem nem saber de dar uma palavra mínima, uma orientação mínima, um treinamento mínimo, aí lança naquela coisa, vamos lá visitar as pessoas, ao invés de melhorar, arrebenta, até com famílias e bons relacionamentos. Então temos que ser muito cuidadosos e muito criteriosos com respeito a isso. Amém, irmãos? Já vai. Deus falou alguma coisa conosco através desta aula? Deus falou alguma coisa com você? Comigo falou muito, muito, que temos que ter ética, olhar para o nosso testemunho e entender que a palavra de Deus, ela estabelece regrinhas muito básicas, né? Para que o nosso testemunho glorifique o nome do Pai Celestial. Na próxima aula, nós vamos falar do comportamento no púlpito. O ideal do ministro. Vamos falar da organização da igreja. Papai do céu, vai apertar o negócio. Vamos falar do homem, o pastor, o pai e o pastor. Vamos falar da vida devocional, ministério, sofrimentos e recompensas.
Aí vamos entrar lá no centrão nervoso que vai mexer. Você vai começar a mexer na cadeira assim, ó. Ai, ai, ai. A ética. A ética. Como tem tanta falta de ética básica no meio das igrejas. E Deus vai nos ministrar mais profundamente através da sua palavra. Irmã Márcia. Falar rapidinho. O senhor falou sobre visita. Eu acho que todas as igrejas deviam ter um grupo preparado para visita. Eu era babá de um casal, eram amigos meus, o esposo crente e a esposa não crente. Então, era assim, uma situação bem difícil. E foi visitar a líder do grupo de oração e a esposa do pastor. Chegou lá, em vez de trazer uma palavra de incentivo para a esposa do irmão que era crente, ela não era. No outro dia de manhã, ele chegou na minha casa e disse assim: Irmã Márcia, você pode fazer um favor para mim? Eu falei, sim. Posso, depende. Você pode fazer uma visita na minha casa? Eu falei, eu? Falei assim, mas no grupo lá, 2 irmãs não foram lá? Ele falou assim, Irmã Márcia, piorou minha situação. Menina, minha esposa entendeu que, tipo assim, que ela está sendo um empecilho de eu estar na casa do Senhor, e fez uma confusão. E eu Meu Deus. Amiga dela, né? Fui visitar, e com muito jeitinho, fui conversando. Ela foi e falou para mim como que foi a visita. Uau! E ali tá eu e meu esposo, visitamos semana toda, aquilo, nossa, foi difícil. Então, tem pessoas que não estão preparadas para visita. Eu acho que toda igreja deveria, sim. 100% correto. Há necessidade de haver um treinamento, uma orientação básica. Do contrário, como a senhora mesmo mencionou, serão gerados constrangimentos desnecessários. Gente, é muito difícil ganhar pessoas para Cristo, mas é muito fácil perdê-las. Um segundo, não precisa de 1 minuto, não. 1 segundo você já perde uma pessoa. Entendeu? Pastor, eu louvo assim, pela minha vida, que Deus tem me dado assim, uma sabedoria tão grande que hoje ela é uma bênção na casa do Senhor. Graças a Deus. Porque o seu testemunho reverteu aquela má impressão. A minha oração é que Deus nos use. Crente, uma coisa... Gente, o nosso testemunho fala alto ou não fala, gente? Vamos ser sinceros. O nosso testemunho fala mais do que um discurso? Claro que sim, meus irmãos, pelo amor de Cristo. Então vamos lutar, entendeu? Que você não seja uma pessoa famosa e até nem muito eloquente, mas que tenha testemunho. E esse testemunho, gente, vai manter as pessoas firmes na presença de Deus. Vamos agradecer ao Senhor por esta aula. Que coisa linda. Deus nos falou maravilhosamente nesta noite, falou comigo muito forte. Tá? Muito obrigado ao pastor Fabiano, a nossa irmã Gláucia, a irmã Ana Bernardino, o irmão Ricardo, irmão Gleique, irmã Márcia, pastora Cristiane, o Elvis, também a nossa irmã Nicinha Guerreiro. Obrigado mesmo pela participação de todos vocês. Também queremos agradecer a todos os alunos que já puderam pagar a sua mensalidade do mês de setembro. Muito obrigado. Se você já o fez, obrigado. Deus recompensa. Se você não fez ainda, está em tempo, tá bom? Até o dia 30, aguardamos que você faça o pagamento da sua mensalidade, porque nossa escola precisa, né, para continuar mantendo os bons serviços. Do contrário, a gente começa a passar por algumas dificuldades de forma desnecessária. Então, desde já agradecemos a você que tem nos ajudado, tem empenhado o seu esforço também com as suas mensalidades. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus, nos despedir, tá? Lembrando que dentro de 2 horas, como máximo, antes da meia-noite, essa aula já vai estar, graças a Deus, né? Já estamos aqui batalhando para ela não ser perdida. Ela vai ser postada ali no canal do YouTube para você querendo e podendo rever toda esta aula na íntegra. Vamos pedir nosso irmão Ricardo. O irmão Ricardo, né, vai estar nos despedindo com uma palavra de oração e voltaremos a nos ver na próxima semana, durante amanhã e quarta-feira. Fiquem tranquilos que eu estarei postando as respostas do questionário. Ninguém vai ficar devendo nada, e você vai ter as respostas do questionário, porque sobre as respostas do questionário é que você vai trabalhar, estudar sobre elas, para então fazermos a provinha do dia 3 de outubro, ok? Irmão Ricardo, nos despedindo com uma palavra de oração, abrindo o seu áudio, por gentileza. Vamos orar, então. Lembrando que a irmã falou, às vezes a boa intenção também desfaz, né?
Eu, quando era muito jovem, adolescente, também fui fazer visita e o meu ímpeto era que a pessoa aceitasse Jesus. Mas ela foi tão negativa na visita, eu falei assim, então tá bom, não aceita Jesus não. Jesus não quer você, não. Uau! Mas a minha intenção era que ela se convertesse, entendeu? A falta de entendimento naquela época do que era Bateu pregar. pesado, meu Deus. Não precisa ir para a igreja, não vai, não. Mas tá certo. Irmão Ricardo, então, nos despedindo com a palavra de oração. Muito obrigado. Amém. Deus, muito obrigado por essa aula, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa graça tua que nos mantém. Aleluia. Apesar de nós, tu estás conosco. Apesar de nós, continuamos aqui Graças diante te da tua damos, ó presença, Deus. Aleluia. fazendo tudo o que é permitido fazer conforme a tua vontade. Agora abençoa cada família presente, cada irmão, cada irmã. Visita os lares deles com essa atividade que nós aprendemos, que eles possam espreiar isso em cada área do seu ministério, nas suas igrejas, e que possamos voltar aqui à próxima aula trazendo mais bênçãos, mais Glória a Jesus. para dividir com todos aqui. Abençoa o pastor Prestes também. Dá todas as coisas que ele precisa para suprir a sua necessidade, a sua Glória a vida, Deus. Aleluia. universidade também, para nos abençoar cada vez mais, em nome de Jesus. Dá-nos uma noite tranquila e de paz e nos guarde. Amém. Amém. Não vai embora sem pronunciar o nosso lema. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça. e que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória, o poder. Muito obrigado, uma ótima noite de segunda, uma abençoada semana, a paz do Senhor para todos e até a próxima segunda, dia 26, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado, a paz do Senhor a todos. Deus abençoe a todos.